Pessoal, muito bom dia, graça e paz. Feliz quinta-feira para você. Estamos juntos, graças a Deus. Mais uma vez aqui pela página da igreja no Facebook, no programa devocional que chamamos de Café Pastoral. Nós estamos numa jornada devocional no livro de Atos dos Apóstolos, 16, do verso 11 ao verso 15. Eu quero começar a nossa devocional de hoje pedindo aos irmãos que nos ajudem em oração. Nós temos irmãs queridas da nossa igreja, hospitalizadas, com alguma dificuldade na saúde, precisando não só das nossas orações, como também do cuidado médico nesse momento. Eu queria que vocês estivessem orando junto conosco pela vida da irmã Cleusa e também pela vida da irmã Vera, tá bom? Eu queria começar esse nosso tempo aqui pela manhã juntos, orando por essas queridas irmãs. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, Pai de infinita bondade, primeiro nós agradecemos ao Senhor pelo despertar em mais um dia, te agradecemos pelo dom da vida e te agradecemos por ouvir as nossas orações. Nós queremos clamar, queremos interceder por duas irmãs queridas, a irmã Vera, que está hospitalizada, pedir ao Senhor que esteja com a sua boa mão sobre a vida dela, orar pela vida da irmã Cleusa, pedir ao Senhor também que esteja com a tua boa mão sobre a vida dela. Carecem, ó Deus, do cuidado médico, da resposta do Senhor, do poder que há no teu nome, de reverter qualquer situação. Por isso oramos para que elas sejam curadas em nome de Jesus, tanto do seu físico, quanto da sua alma, quanto do seu espírito, para que mesmo no leito da enfermidade possam descansar no Senhor, sabendo que a palavra do Senhor é a última palavra a ser dada. Nós te agradecemos e oramos pelos familiares também, para que o consolo e o conforto do Espírito Santo do Senhor se faça presente na vida deles. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E chegamos ao capítulo 16, estamos no verso 11, e eu quero ler com vocês até o verso de número 15. E é impressionante, meus irmãos, como Deus é perfeito, né? Como as ações de Deus são perfeitas. Ontem nós falamos que o Espírito do Senhor, ele fecha portas, ele abre portas, ele conduz a história da igreja. E como vocês se lembram, ontem o apóstolo Paulo, junto com Silas, com Timóteo, com Lucas, desejavam pregar a palavra na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia. E o Espírito Santo não deixou, fechou as portas, e Paulo tem uma visão à noite, onde nessa visão ele vê um homem macedônio em pé, pedindo: passa a Macedônia e nos ajude. E imediatamente eles entendem que é lá que o Senhor quer que eles estejam. E eles navegam então
para a região da Macedônia. E o texto de hoje nos mostra a chegada deles na Macedônia, especificamente numa cidade chamada Filipos. E lá nessa cidade eles encontram uma mulher chamada Lídia. E adivinha de onde que a Lídia ela é? Ela é de uma cidade chamada Tiatira. E quem adivinha onde é que fica a cidade de Tiatira? Se você se lembra das cartas de João no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, você se lembra que há uma carta endereçada a uma igreja que está em Tiatira. Pois bem, o Espírito Santo não deixou Paulo entrar na Ásia para pregar, porque o queria na Macedônia. E lá na Macedônia, ele encontra uma mulher que é de Tiatira. Ela é uma vendedora de púrpura. É um tecido de cor roxa, tecido muito fino, né? O Antigo Oriente é muito conhecido pela qualidade dos seus tecidos, né? Então, Lídia, ela era uma vendedora de tecido na cor púrpura, que é um tom de roxo. Deixe-me ler para vocês o texto e falarmos um pouco sobre coração aberto. Atos 16, a partir do verso 11, diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, preste atenção, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Coração aberto. A Bíblia diz que o coração é uma fábrica de pensamentos. O Senhor Jesus diz que é do coração que procede os maus desígnios, os maus pensamentos. A Bíblia diz que a boca, ela é capaz de falar daquilo que está cheio o coração. A Bíblia também diz que um coração alegre é capaz de trazer beleza para o rosto. Então o corpo, como dizem, ele fala, não é? O semblante demonstra como está o coração.
O coração, nas Escrituras, é muito mais do que um órgão que pulsa, que bombeia o sangue para o corpo, que tem aí um pouco mais, ou exatamente o tamanho da mão, o punho de uma pessoa. O coração é muito mais do que esse órgão de carne que bate cerca de 80 batidas por minuto. O coração nas Escrituras é o lugar onde abriga muitos sentimentos, muitos pensamentos. O Senhor Jesus contou, por exemplo, uma parábola de um semeador que saiu a semear e que lançou a semente em diferentes tipos de terreno. Uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu em terreno rochoso, outra entre os espinhos, até que a semente caiu numa terra boa. Ele conta essa parábola dentro de um barco, à beira da praia, onde os ouvintes estão ali sentados, e os próprios discípulos de Jesus não entenderam a parábola e depois, em secreto, perguntaram para Jesus o que significava tudo aquilo. Porque das 4 sementes que caíram no solo, 3 destas sementes se perderam. Uma porque o passarinho levou embora, outra porque a terra era rasa, a raiz era rasa e foi queimada a planta. Outra porque os espinhos sufocaram. Até que a que caiu em terra boa pôde frutificar e frutificar de forma abundante. Os discípulos não entenderam e depois, em particular, perguntaram o significado. E é impressionante o significado que Jesus dá para a parábola, explicando para os discípulos, é que aqueles terrenos onde a semente caiu é o coração das pessoas. E ele diz que a semente naqueles 3 corações não frutificou, primeiro porque Satanás roubou a semente. Segundo, porque a preocupação com a perseguição, a angústia que advém por conta de crer na palavra, fez com que as pessoas desistissem. Até que uma semente também caiu no meio dos espinhos e sufocou a semente, porque Jesus estava dizendo que aquilo é o apego, a paixão às riquezas, as preocupações dessa terra, desse mundo, sufocaram a semente. E é interessante que na explicação da parábola, Jesus diz que todas as pessoas, elas ouviram a palavra, todas elas ouviram a palavra, todas elas receberam a palavra com certa alegria, com certo entusiasmo, mas isso não foi suficiente para que a palavra pudesse frutificar. Até que a semente caiu numa terra boa, no coração daquele que ouviu, daquele que entendeu, daquele que teve a palavra frutificada no seu coração. O coração, portanto, é esse lugar da semeadura. O coração, portanto, é esse lugar que precisa ser achado, ser invadido pela glória do Senhor. O coração é enganoso, como diz as Escrituras, é capaz de traçar planos, propósitos, objetivos, que parecem sempre bons aos olhos de quem os planeja, de quem os deseja. E muitos desses
planos e sonhos do coração podem ser caminhos de morte. Como saber se o nosso coração é ou não enganoso? Por exemplo, o Salmo de número 139, ele diz que o poeta pensa o seguinte: para onde que eu fugirei da presença do Senhor? E aí não há lugar para se esconder, porque o Senhor tudo vê. Ele descreve no poema que o Senhor conhece as palavras antes de que sejam pronunciadas pela boca. Então o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo pode. E no final do Salmo ele descreve dizendo o seguinte: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E eu te peço uma coisa: guia-me no caminho eterno. Ainda no livro dos Salmos, um salmo de exaltação à palavra, que é o Salmo 119, o salmista faz uma pergunta: como que um jovem pode manter puro o seu coração? E ele mesmo responde dizendo que é colocando o coração diante da palavra. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bom, o apóstolo Paulo chegou em Filipos, uma cidade distrito do Império, recebe o nome de Filipos porque provavelmente é a cidade que recebe o nome do pai de Alexandre, Filipe, por isso Filipos, o fundador da cidade. Uma cidade que traz características pagãs na sua essência, como cultura local. E parece-me que não há uma sinagoga judaica em Filipos, porque eles precisam sair da cidade em direção ao rio, à procura de um lugar para que possam orar. Paulo está na companhia de Timóteo, está na companhia de Silas, está na companhia de Lucas. E quando eles se aproximam do rio, para esse momento de oração, eles encontram algumas mulheres que lá também estão. Uma delas é Lídia, que é uma vendedora, então ela está provavelmente vendendo, a sua mercadoria, os tecidos na cor púrpura, na cor roxa, tecido de alta qualidade, de cor forte, expressiva, bonita de se ver. E lá então Paulo começa a orar, começa a pregar, começa a falar, e aquelas mulheres prestam atenção. Lídia presta bastante atenção naquilo que ele está falando, mas ela só pode entender o que ele está falando se o Senhor lhe abrir o coração. E é assim, coração aberto é um coração marcado pelo Senhor. Há uma profecia no Antigo Testamento que diz que Deus é capaz de transformar o coração, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que bate. O Senhor é capaz de fazer isso. Se existe um problema que afeta o nosso coração, é a capacidade de torná-lo duro.
Dureza de coração é um pecado, é um problema sério. Dureza de coração é um assunto que Jesus traz para falar, por exemplo, sobre repúdio conjugal, uma prática que não é aprovada pelo Senhor, embora praticada socialmente, não é uma prática que a palavra de Deus recomenda. O repúdio é algo terrível. E quando as pessoas querem justificar o ato do repúdio para Jesus, ele diz que isso é fruto de coração endurecido. O próprio autor aos Hebreus diz que, ao ouvir a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração. Porque dureza de coração é associada nas Escrituras com incredulidade. E incredulidade, muitas vezes a gente pensa que é a capacidade de não crer, né? Do não crente não crer em Deus. Mas incredulidade é diferente. Incredulidade é aquele que diz que crê em Deus, mas que também afirma que Deus não pode mudar certas situações. O incrédulo, portanto, é aquele que não dá crédito a Deus. Por isso que ele é um incrédulo. Ele até afirma que Deus existe, mas ele não acredita a Deus a capacidade de transformar. Esse é o incrédulo. Esse é o duro de coração. É aquele que diz que Deus não tem poder para mudar o filho, não tem poder para mudar o marido, não tem poder para mudar a esposa, não tem poder para mudar uma situação. Esse é o incrédulo. Muito bem. Lídia tem o seu coração aberto, porque é o Senhor quem abre seu coração para que ela possa entender as coisas que Paulo dizia. E todos nós sabemos até aqui, a partir do livro de Atos, que a única mensagem que a igreja tem, que os apóstolos possuem, é que Jesus está vivo, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, que ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a palavra que transforma. E o grande milagre ao ouvir essa palavra não é ouvir a palavra, é ter o coração aberto pelo Senhor, para que essa palavra, como semente, possa encontrar uma terra fértil, capaz de frutificar. Veja que ela não só entendeu a palavra, como também todos da sua casa. Ela foi batizada, todos da sua casa foram batizados, e a alegria era tanta, e o entusiasmo era tanto de estar na presença de missionários, de terem acesso à mensagem graciosa, de terem a alegria de ter um coração aberto pelo Senhor, pediram para que eles ficassem um pouco mais na casa delas. E eles foram constrangidos a isso. Constrangidos porque provavelmente eram mulheres. E ali estavam 4 homens: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. 4 homens que foram constrangidos a ficar ali por algum tempo naquela casa onde só há mulheres. Muito bem. O Senhor tem um coração aberto para alcançar aqueles que têm um coração fechado. O coração daqueles que estão fechados, uma vez abertos pelo Senhor, se tornam também corações capazes de
acolher, de serem generosos, de serem ensináveis. Assim é o coração daqueles que foram alcançados pelo amor do Senhor. Aberto para que a vida possa ser lida, para que os segredos não sejam mais escondidos, para que os assuntos não sejam mais proibidos, mas para que haja no povo de Deus um só coração. Naquilo que diz respeito à palavra, naquilo que diz respeito ao ensino, naquilo que diz respeito à alegria e à comunhão que existe no povo de Deus. Corações abertos são corações que podem ser lidos. São corações de carne que batem e que sempre tem lugar para mais um. O coração dos discípulos de Jesus são corações discipuladores. Corações que sempre estão em busca de mais um, de mais um, de mais um. Para que todos sejam levados a Cristo e que lá permaneçam. Que o Senhor possa manter o seu coração aberto para que você perceba e atenda todas as demandas que o Evangelho exige de cada um de nós. Forte abraço para você, feliz quinta-feira. Continuemos orando pelos nossos irmãos e irmãs queridas, enfermas que carecem da intercessão, do cuidado médico, das medicações, crendo que Deus pode fazer o impossível. A palavra última sempre será do Senhor. Que a paz do Senhor seja com você e com toda a sua casa, assim como foi com Lídia e com toda a sua casa também. Deus te abençoe e te guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre você, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E observe que no final dessa bênção tem a declaração de que o nome do Senhor estará sobre você. Logo, não use o nome do Senhor em vão, porque o nome do Senhor te acompanha por onde quer que você vá. Coração aberto é um coração como um livro que pode ser lido, histórias que possam ser contadas. Não há segredos, não há nada proibido, não há nada a esconder. Forte abraço para você, Deus abençoe, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau.